Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Nada, nada, nada. Alguém tá ouvindo alguma coisa, mano? Porque eu não tô ouvindo nada. Eu acabei de escutar você e o Cristiano. Eu também escutei os dois. Só que o Ô, é Danilo, impressão minha ou o professor acabou saindo da sala? Porque eu não tô vendo o nome dele aqui na lista. eu acho que ele saiu. Foda. Acho que o David que tá com problema. Fala alguma coisa aí, Vivi. Desativa o microfone, Vivi. Na tela aí, ó. Clica na tela. Você vai ver um microfone pequenininho aí com um risco no meio. Desativa ele. Aê! Tá me ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo, Cris? Ô, O professor sumiu da sala. foi fazer um lanche. Foi pro Essas recreio. aulas, essas aulas online é difícil, hein? Complicado.
Alguém participou de alguma aula online? Essa é a primeira minha. A minha também. Ah, essa semana eu consegui ver algumas aulas online. Teve aula que, por exemplo, a Lia teve problema, ficou até uns 37 minutos mútuo o PC dela. Mas teve outro que o Ah, professor conseguiu fazer direitinho. então, na verdade, hoje que eu acordei mais cedo e estou tentando assistir a aula, mas tá difícil. Ah, mas eu acho que algum problema no PC dele lá, quando ele resolver, vai dar pra ver os slides e escutar ele falar. É porque, como é sistema novo para todo mundo, eu acho que o professor deve ter um monte de ferramenta ali. É verdade. E o do Ronaldo, alguém viu? Não, eu não vi de ninguém. Eu não tenho aula do Ronaldo. Eu não tenho aula com o Ronaldo. Fisiologia. Não, não tenho. Eu tirei da minha grade. Tá louco, é o cão chupando manga. Eu não assisti, faltou eu assistir a aula do Dorival, do Luiz e do Alexandre. Todo mundo, então. Só língua. É, não, é hoje. E depois do Danilo, hoje tem o do Dorival de natação. Mergulhar hoje. É. Cuidar pra não afogar. Deixa eu te falar. Alguém tá. Eu nunca mexi com isso, gente. Desculpa a minha ignorância. Eu consigo visualizar todos? Como é que eu faço para visualizar todos? Ou eu não consigo? Porque eu só estou vendo eu aqui no quadradinho. Ah, Só se. Pode falar, Lucas. foi mal. É o seguinte, aí você tá no PC, né? Hã? Você tá Tô, no computador. tô, Ah, então. tô. Do lado aí na tela tem um botãozinho vermelho desligar e do lado tem uns dois bonequinhos. Quando você clica nesses dois bonequinhos, você Ah, vê a lista do pessoal. Mas você não consegue ver o pessoal porque o pessoal tá com a webcam fechada. Aí a gente tá te vendo porque a sua tá aberta. Aí tem um botãozinho de uma ah, câmera aqui, ó, no meio desses botões. Aí você clica nela, ele corta. Aí só fica o áudio. Aí tem um microfone, se apertar o microfone também corta o áudio. tá. Eu vi a listagem do pessoal aqui. É, isso Ah, mesmo. tá. Então eu não consigo visualizar vocês, então. Isso. Entendi. É Tá porque vendo a aqui, gente ó? Tem o deixou. meu nome, Lucas Quental, e tá branco do lado. Se eu aperto o microfone, ele vai aparecer o microfone cortado, ó. Ah, tá aparecendo. Apareceu mesmo. Aí quando tá esse microfone, eu tô mudo. Então, tipo, você não vai me escutar. Eu vou falar aqui, você não vai escutar nada. Ah, entendi. Caipira, quando vai mexer com essas coisas, já viu, né? Ah, relaxa. Ah, mas Aí eu demorei um pouquinho pra pegar também. até hoje eu não sei onde que é Anguera direito. Não duvido, não, Cris. Ser mais falso do que vai. Aí, para eu deixar eu também não aparecer, eu tenho que apertar essa câmera aqui do lado da foto? Isso Isso. mesmo. Faz o teste aí pra nós. E aí, eu sumi? Peraí. Pra mim sumiu. Não tá aparecendo mais você se mexendo, essas coisas. Pra mim ainda não. Tá aparecendo ainda? Travou a sua imagem.
Volta lá. Mas agora eu não tô aparecendo, nem eu tô me vendo aqui? Então aparece de novo aí. Pode travar. Aí, voltou. Para mim, não. Deve ser o meu aqui. Travou. Não, agora ficou normal. Agora tá tudo normal agora. Tá aparecendo alguma coisa para vocês da LG aí? Você fala uma bolinha e uma letra, duas letras? É, tá o emblema da marca LG. Tá aparecendo para vocês? Ah, não, é por causa do meu nome, são as iniciais. Tipo, como você tá falando, para mim aparece o V, de Viviane. Quando o Cristiano fala, aparece o C para mim. Ah, tá, entendi. Cris, travou aí? Bom dia, pessoal. Voltei. Agora tá normal. Estão Beleza, me ouvindo? professor? Vocês ouvem bem? Beleza, desculpa, tá, gente? Tá difícil a questão técnica aqui. O Bio tá dando problema no computador. Durante o operante, não tá conseguindo mexer. Já troquei de 2 computadores e 2 fones, mas agora vai dar certo. Eu vou começar a aula, então, para a gente poder começar e terminar, tá? Senão não vai dar tempo. E aí a gente já corre com isso. Ficar em paz logo. Eu quero que vocês me falem, por favor, se vocês vão ver o slide, tá bom? Eu preciso que vocês vejam o slide. Apareceu para mim. Tá aparecendo agora, tá normal. Tá aparecendo slide para vocês, né? Tá bom. Agora tá na tela. Tá, é isso que vocês estão vendo lá. Instrumentos de protocolo de avaliação e atividade física inicial. É isso que vocês veem? Isso. Tá. Deixa mais um segundinho só carregar aqui para eu poder abrir a tela. Eu já vou começar falando enquanto a tela vai abrindo. Eu não vou desligar o microfone de vocês, senão eu não consigo ter esse feedback se vocês me ouvem ou não. Mas, por favor, deixem no fone, tá? Porque senão a gente não consegue, o colega não consegue ouvir. Na aula passada, a gente falou sobre a necessidade, né, de contextualizar a atividade física no Brasil. Então, a gente explicou um pouquinho sobre o que era aptidão física. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco de alguns protocolos que vão explicar como que eu vou fazer essa avaliação desse paciente dentro da UBS, tá? Então, basicamente, a gente vai discutir quatro instrumentos de avaliação, tá? E nesses instrumentos de avaliação, vocês vão poder aplicá-los dentro das unidades de saúde. Então, é isso, basicamente. E aí, depois que a gente discutir esse... Pessoal, deixa eu só... Tá tendo muito som, tá meio prejudicando. Aperta o botãozinho Pessoal, no microfone para mutar. só que daí eu vou ter que sair da tela. Interromper o compartilhamento para eu poder fazer. Ah, não, tranquilo. Não, ela consegue fazer, o professor. Mas eu não tô conseguindo ver quem é porque eu tô na tela compartilhada. Ah, não, mas eu acabei de falar para ela. Eu tô falou? ouvindo. Obrigado, então. Ô, Viviane, aperta o botãozinho no microfone que tá saindo todo o som da sua casa aqui no áudio do professor. Aí, boa. Bom, compartilhando de novo. Obrigado. Vocês estão vendo essa tela de novo, não?
Sim. A tela do Fazer slide, né? Isso. Tá, então eu vou correr aqui para a gente poder passar. Então, na primeira aula, a gente falou sobre contextualização da aptidão física. Agora, nessa segunda aula, a gente vai falar sobre avaliação inicial. E a gente vai começar e terminar hoje ainda a terceira aula, que é o instrumento e protocolo de avaliação avançado, que é um cálculo que eu vou precisar explicar para vocês. Eu preciso começar e terminar essas duas aulas, porque a semana que vem a gente não tem aula por causa do feriado. Então, eu vou disponibilizar isso no AVA do mesmo jeito, só que daí na semana que vem a gente não consegue fazer essa aula. Então, eu vou deixar o material já lá e vou deixar alguns exercícios para vocês poderem fazer para mim, para critério de avaliação, de trabalho. Então, eu vou deixar um questionário e algumas das contas que eu for explicar hoje, eu vou deixar uns 2, 3 exercícios para vocês fazerem, porque pode ser que eu peça isso no dia da prova de vocês, tá bom? Bom, para contextualizar a sessão de hoje, então, o livro traz para a gente a história do seu José Luiz, que é um idoso de 62 anos, que foi encaminhado lá para o NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Chegando lá na UBS, né, a enfermeira fez o acolhimento desse paciente, conversou, fez a investigação dele, né, e viu que ele tinha interesse em participar de atividades recreativas no final de semana, né, ele queria ir para bailes, que eram promovidos pela comunidade. Então, ele precisava ter um respaldo técnico que ele poderia ou não fazer essas atividades. Então, a enfermeira, ela encaminhou esse paciente para o profissional de educação física que trabalha dentro daquela ESF, né, aquela Estratégia de Saúde da Família, para que ele avaliasse esse paciente e ele desse esse feedback. Porque o seu José, ele formava que ele ficava muito cansado, que ele tinha um fôlego curto, então ele não conseguia fazer essa atividade com facilidade, né? Então, os participantes da UBS, eles devem ser submetidos a uma anamnese, e isso vocês já tiveram, e quem não teve ainda vai ter essa anamnese do decorrer do curso, né? Vai ter uma disciplina que vai ensinar a fazer só exame físico, só investigação, só anamnese, mas o objetivo disso é investigar se esse paciente tem alterações cardiovasculares, pulmonares, metabólicas e outras alterações. Então, a gente tem que ter em mente que as avaliações, elas devem ser feitas antes da participação desse paciente nos programas, porque isso vai evitar que ele tenha alguma complicação lá na frente, tá? Tá tudo bem, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Tá ok, obrigado. Então, o primeiro instrumento que eu vou passar para vocês é o Parquet, ou o Parquil, depende aí de como a pessoa queira falar. É um instrumento muito fácil de ser usado na triagem, tá? De pessoas que praticam programas de atividade físicas comunitários. E pode ser aplicado dentro da UBS, então. É um questionário que avalia a prontidão desse paciente, né, desse aluno, para fazer atividade física. Foi desenvolvido em 1970 lá no Canadá e tem o objetivo de triar. Então, é uma triagem rápida e segura, porque dependendo da resposta desse paciente, você não vai liberar ele para atividade física. Ele vai precisar passar por uma consulta médica e aí nessa consulta médica o médico vai ter que fazer essa liberação, tá? Então, se porventura o paciente começa a sinalizar para vocês que ele tem algum problema de coração, que ele já operou o coração, que ele já quebrou a perna, que ele tem problema no pulmão, que ele trata de uma doença, então aí vocês já começam a questionar se vale a pena ou não liberar esse paciente para fazer atividade física. E às vezes o melhor caminho mesmo, por isso que é importante aplicar os instrumentos, é ter um documento que falou, olha, eu apliquei o Parquet no paciente, o Parquet falou para eu encaminhar para o médico, por isso que eu não liberei ele para prática de atividade. Então, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele definiu, né, guidelines, né, recomendações para o uso desse instrumento. Então, ele sugere que isso seja feito para uma pré-participação. Ele é composto por 7 questões que avaliam, né, esses pacientes, esses alunos, e eles têm que responder de acordo com as perguntas que vão ser feitas. E ele vai responder só sim ou não. Então, o ideal é que você aplique de pessoas de 15 a 69 anos, tá? E dentro dessas 7 questões, tem uma sensibilidade aí, quando eles responderem a todas as questões, né, de 80% de capacidade, né, de eficácia desse instrumento. Então, esse slide aqui está mostrando como que é. É um instrumento bem simples. Então, na própria folha de anamnese do histórico do paciente, quando você está fazendo, né,
o questionário lá perguntando, você já pode deixar isso impresso lá na folha, porque você já vai preenchendo. Então você pergunta, seu médico alguma vez disse que o senhor tem algum problema no coração e que deve apenas praticar atividades físicas recomendadas por ele? Se o paciente falar não, você vai continuando. Então, o senhor sente dor no peito quando pratica atividade física? Não. No último mês, o senhor teve dor no peito quando praticava alguma atividade física? Não. E vai vendo todas as perguntas. Até chegar na última. O senhor sabe de qualquer outra razão pela qual não deva praticar atividade física? Então, o paciente sabe. Se ele é um paciente que tem, por exemplo, labirintite, eu falei na última aula sobre o teste de Rosenberg, né? Teste de equilíbrio. Se ele tem alguma alteração de equilíbrio, se ele tem alguma alteração de força motora, se ele tem alguma alteração de densidade mineral óssea importante que pode causar uma lesão, uma fratura, então ele sabe dos problemas de saúde dele. Então, qualquer problema, qualquer uma dessas respostas que ele responder sim, a gente muda a conduta. Então, a gente não libera mais. A gente, na verdade, não. Vocês, né? Eu não posso liberá-los. Vocês, como os avaliadores desse paciente, não liberam ele para fazer atividade física, tá? Então, é um instrumento bem simples, rápido e fácil de ser aplicado. Depois disso, a gente tem o IPAC. O IPAC, ele é um instrumento que avalia as atividades físicas do paciente durante um período de 7 dias. Então, é um questionáriozinho também, que eu não estou colocando todos esses instrumentos aqui detalhados, mas eu vou colocar lá no AVA para vocês, como material anexo para vocês darem uma lida, tá bom? Então, assim, sentiu a necessidade, eu acho até interessante dar uma lida nos materiais de apoio, porque daí vocês vão conhecer mais detalhadamente esses instrumentos, tá? Então, o IPAC, ele é desenvolvido, né, para ser aplicado em pessoas com mais de 18 anos. Ele tem a versão curta e a versão longa. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a versão longa, mas o que muda é a quantidade de perguntas em relação a cada versão. E ele avalia, né, 4 domínios de atividade física, que são domínios que a gente já conversou na última aula, que foi aquela pesquisa feita pelo IBGE com brasileiros, né? Então, os domínios de deslocamento, domínio de lazer, domínio de trabalho e domínio doméstico. Então, qual é a quantidade de horas de atividade física que o paciente faz em cada um desse domínio? Na última aula, a gente viu que, de acordo com a formação acadêmica, com a escolarização, né, a escolaridade de cada indivíduo, quanto mais eu estudo, menos atividade física eu faço no deslocamento. Em contrapartida, as pessoas que menos estudam são as que mais praticam atividade física no deslocamento. Então, mostra que quanto mais formado, mais conhecimento você tem, menos você faz atividade física no deslocamento para o trabalho. O IPAC é um questionário que pode ser autorrespondido, né? Então, você pode fazer esse questionário com o paciente, você pode perguntar e ele te dando as respostas e você coloca isso no instrumento. Ele pode responder isso, ou você pode fazer até por telefone, por internet, por questionário no Google. Então, você tem inúmeros recursos para poder fazer a aplicação. Então, a gente tem na versão longa, na atividade física no trabalho, 7 questões, atividade física no deslocamento, né, no meio de transporte, 6 questões, em casa, né, ou atividades domésticas, 6 questões, e no lazer, 7 questões. E aí o paciente vai colocar exatamente, eu vou perguntar, seu José Luiz, quantos minutos, quantas horas o senhor gasta por semana fazendo atividade física no trabalho? Se ele trabalhar só sentado, ele vai colocar 0. No meio de transporte, eu vou andando, né, para o meu trabalho, então eu gasto meia hora por dia, eu trabalho 5 vezes por semana, eu gasto 30 horas, 10 horas, 25, 1. Ele vai colocar a quantidade de horas que ele gastar ali, tá bom? Então, em cada domínio, o paciente vai relatar a quantidade de horas que ele faz. Tem um outro instrumento, que é o BEC, de avaliação de atividade física habitual. Ele é um instrumento curto com 16 questões e também permite avaliar a atividade física desse paciente nesses domínios que eu já falei, trabalho, atividade lazer, deslocamento. Só que a diferença do IPAC para o BEC, né, o BEC, é que eu mensuro isso no IPAC por quantidade de horas e minutos e no BEC por score. Então, eu vou deixar no AVA para vocês um artigo que explica melhor isso, se vocês quiserem aplicar isso, fazer testes, né, antes de ter a necessidade mesmo de aplicar depois de formado.
Então, a única diferença é que um vai dar score e o outro vai me dar a quantidade de horas. O BEC foi originalmente padronizado para ser auto-administrado também e leva um tempo de 5 a 10 minutos para o paciente, o aluno responder. Eu vou ter até 8 questões para atividades ocupacionais, a questão de 1 a 8, né, para atividades ocupacionais, de 9 a 12 vai ser perguntas relacionadas à atividade física no tempo de lazer. Na questão 13, a questão 16 vai ser atividade física no tempo de lazer, locomoção, incluindo exercícios físicos. Então, é um score que eu vou ter avaliando as respostas dos pacientes de acordo com cada pergunta. É diferente do IPAC, porque o BEC eu não consigo fazer a avaliação, né, em minutos semanais. O IPAC eu avalio nos últimos 7 dias. Então, se eu aplicar o IPAC no paciente hoje, ele vai ter que me relatar toda a atividade física que ele fez de ontem até sexta passada. E aí eu consigo ter esse valor referente a uma semana anterior. Já no BEC eu não consigo, porque o score, né? Então, isso eu vou ter que analisar um quadro para me dar a interpretação desse resultado, tá bom? Eu tenho um outro instrumento também, que é o recordatório 24 horas. Esse recordatório é bem simples também, e aí eu vou perguntar para o paciente, né, dentro das 24 horas, que ele faça o relato para mim de tudo o que ele fez de atividade física. E aí eu vou usar os domínios, vou falar, olha, na sua casa, o que o senhor fez lá de atividade física? Ah, olha, eu tenho uma varrida no quintal, eu limpei a parte externa da casa. A paciente pode falar, eu fiquei varrendo casa, cozinhando, eu fiquei pendurando roupa, limpando quintal. Então, tudo o que ele falar que envolveu atividade física, você vai relatando. Aí, se ele falar, se esse paciente trabalha, né, se esse aluno trabalha na hora do trabalho, o que ele gastou? Ah, olha, eu trabalho como entregador de, sei lá, encomenda, mercadoria. Olha, eu trabalho pagando conta, eu sou office boy, eu ando bastante. Então, ele precisa colocar a quantidade de atividade física que ele fez no trabalho. A gente precisa lembrar dos 4 domínios e tentar investigar o que de atividade física esse paciente fez nos 4 domínios. Isso aqui é um instrumento que eu posso utilizar para fazer essa anotação, tá bom? Então, eu vou identificar o paciente. Geralmente, esses pacientes vão ter códigos de identificação, ou você pode pôr o nome mesmo. Se for uma pesquisa de campo, vou fazer meu TCC e meu TCC eu quero fazer uma pesquisa. Aí eu não posso identificar o paciente aqui, eu tenho que pôr um código, porque não me interessa saber exatamente o que o Danilo faz de recordatório 24 horas, mas me interessa saber que o paciente X apresenta esse perfil. Então, por isso que tem ID, porque dependendo de onde ele é aplicado, eu não preciso identificar esse paciente. No caso de vocês dentro da UBS, vocês precisam identificar para saber rastrear esse paciente, se ele apresenta uma melhora ou uma piora disso, de acordo com o acompanhamento de vocês, tá? Então, eu coloco o horário da semana aqui na primeira coluna, né? E o que o paciente faz. E a quantidade de horas que esse paciente fez, tá bom? E eu vou precisar interpretar isso de acordo com um quadro que eu vou mostrar lá na frente para vocês, tá? Que é uma recomendação de várias órgãos, né? De saúde pública que falam, olha, a qualidade de vida para um paciente tem que ser tantos minutos de atividade física por dia. Então, tem vários órgãos que falam e eu deixei um slide lá na frente. Então, quem que vai me dar um parâmetro de referência serão esses órgãos para poder falar, olha, o paciente faz pouco atividade física. Esses métodos de recordatórios, eles oferecem um relato detalhado dessas atividades, o que permite, então, a gente avaliar a variação de atividade física e perceber em quais atividades o paciente menos pratica atividade física, né? Em qual domínio, para a gente tentar estimular e modificar. Então, se eu percebo que no deslocamento esse paciente já faz bastante atividade física e na hora de lazer ele faz pouco, eu tenho que tentar focar prescrição de atividades voltadas para os momentos de lazer, tá bom? Então, além de analisar a forma de trabalhada, né, dos diferentes domínios, eu tenho que contemplar a intensidade, se essa intensidade é leve, moderada ou intensa, tá? Então, esse recordatório 24 horas de atividade física, eu posso ter softwares que vão me ajudar a interpretar isso, tá bom? Então, é muito bom quando a gente tem um instrumento de informática para poder auxiliar na interpretação desses resultados,
porque te dá mais segurança, te dá mais respaldo científico, tá? Então, às vezes, é mais fácil o próprio software já interpretar isso. Então, tem muitos softwares que são gratuitos, e, inclusive, no livro de vocês tem um link da USP que tem um software que vocês podem baixar para fazer a avaliação do score da interpretação desse recordatório. Então, depois, se vocês tiverem algum interesse, deem uma olhada lá, porque conforme vocês vão colocando essas informações no aplicativo, ele vai interpretando, inclusive dá para vocês o equivalente metabólico desse paciente, coisa que a gente não consegue só perguntando. Então, o software ele já tem um questionário, ele já tem uma fórmula para poder interpretar isso também. A mensuração, então, de toda a atividade física desenvolvida pelos usuários no SUS, na atenção primária, ela pode ser inserida na rotina do trabalho de todos os profissionais. Mas é interessante que a gente foque tudo aquilo que é de atividade física para o profissional de atividade física. Porque eu já conversei isso com vocês em sala. Infelizmente, a gente está dentro das UBSs e a gente vê enfermeiro prescrevendo caminhada para paciente. A gente vê enfermeiro fazendo prescrição de exercício físico. Isso não deveria ser o ideal, tá? Porque a gente precisa que o profissional de educação física entre dentro das UBSs para que ele possa se apropriar disso. Então, o que a gente tem que focar dentro da saúde pública, dentro das comunidades, dentro dos bairros? Que o processo de educação ele tem que ser permanente. E, para isso, precisa ocorrer uma sistematização dessas avaliações. Então, eu não posso, numa UBS, ter um tipo de avaliação, na outra ter outro. Eu preciso ter uma padronização, para que até o próprio aluno, o próprio paciente, ele entenda o que está acontecendo, tá? Então, eu preciso qualificar os agentes que trabalham lá no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, para que aplique isso, para que fale a mesma língua. E oferecer apoio matricial às equipes. Então, vocês têm que dar apoio para os profissionais de saúde poderem trabalhar a questão de atividade física. O ideal não era que outros profissionais prescrevessem ou fizessem avaliação. O ideal é que você avaliasse e falava, Danilo, acompanhe esse paciente, como você vai fazer visita na casa dele, vai semanalmente, pergunta se ele está fazendo tudo o que eu pedi, porque o meu encontro com o grupo é quinzenal, eu não consigo ter essa rotina. Então, quando eu vou dar apoio matricial, significa que eu estou responsabilizando outros profissionais da equipe para que eles me ajudem a atingir o meu objetivo, que é melhorar a qualidade de vida através da atividade física desses pacientes da UBS. Aqui é um quadro só comparativo, eu não vou explicar porque ele é bem simples. Então, depois, por que eu vou usar o Parquet, por que eu vou usar o IPAC, por que eu vou usar o recordatório? Então, um eu posso auto-aplicar, o outro eu tenho que aplicar, o paciente vai fazer isso junto comigo, então eu posso escolher um que eu aplico. Ele não vai fazer isso. Ele que vai responder, porque eu estou num grupo fazendo entrevista de 30 pessoas ao mesmo tempo, então eu vou dar já vários papéis lá para eles já irem auto-aplicando para poder ganhar tempo. Então eu tenho que ver quais as vantagens e as desvantagens de cada instrumento, tá bom? Então aqui tem a comparação do IPAC, do BAKE, né? E também do recordatório 24 horas. Vocês precisam entender o seguinte, quanto mais eu puder aplicar isso, quanto mais instrumentos eu aplicar na minha entrevista, na minha anamnese, na minha avaliação, melhor será para o meu respaldo profissional. Então, assim, se esse paciente, porventura, morre no meio de uma atividade física ou ele tem uma complicação cardíaca importante, o que eu usei de instrumento para poder liberar esse paciente? Olha, eu fiz o recordatório 24 horas, eu fiz o Parquet e eu fiz o IPAC. Eu apliquei esses três e o paciente não apresentou nenhum problema, nenhuma alteração. Então, justifica. Então, é por isso que é importante eu conhecer esses instrumentos antes de sair prescrevendo atividade física. Então, depois que eu identifico o problema do meu paciente, daí no caso aqui a gente tem o seu Luiz, né, que foi o paciente que estava querendo praticar os bailes da vida no final de semana, então eu identifiquei qual que é o nível de aptidão física do seu Luiz. Então, a primeira meta é essa, identificar o perfil desse meu paciente. A minha segunda meta é identificar as principais atividades físicas realizadas por ele, nos 4 domínios, nos 4 momentos que eu tenho que avaliar isso. E a minha terceira meta, então, é identificar quais atividades físicas eu vou prescrever para esse paciente, né? Ele já me deu uma pista, olha, eu gosto de dança. Então eu vou pensar em atividades que vão desenvolver essa capacidade dele, porque ele já tem interesse, e quando ele tem interesse para isso, ele tem uma adesão melhor ao tratamento, né? Às aulas.
Então, diante dessas ações, isso aqui é uma sugestão, isso aqui não é via de regra. Vocês vão poder aplicar o parquet nesse paciente como triagem inicial. Existem outros inúmeros instrumentos, então vocês vão definir quais instrumentos que vocês vão utilizar. É que o livro traz isso para vocês, então a gente precisa passar esses 4, mas vocês escolhem quais vocês vão querer, tá? Então dá para fazer um protocolo de triagem, tá? Então eu apliquei o parquet. Se o paciente deu alguma resposta assim, ele deverá ser encaminhado para o médico. Se ele der alguma resposta não, se ele der não para todas as respostas, né? Então eu sei que eu estou tranquilo de continuar avaliando esse paciente. Depois eu aplico o IPAC desse paciente. No IPAC, ele falou que na atividade de trabalho dele, atividade física no trabalho, nas 7 questões, eu interpretei que ele faz pouca atividade física. Na atividade física no meio de transporte, no deslocamento, ele falou que faz 2 horas de atividade física. E na atividade física doméstica, né, ele falou nas 6 questões que ele faz pouco. E na atividade de lazer, nas 7 questões, ele mostrou que ele faz pouco. Então, o que eu interpreto avaliando o IPAC desse paciente? Eu interpreto que o seu José, ele é sedentário, porque do tempo todo, nos últimos 7 dias, ele fez apenas 2 horas de atividade, como ainda deslocamento. Então, ele foi na padaria, ele foi no mercado, ele foi levar algum neto, ou foi na escola, foi deslocando-se, ele andou apenas 2 horas dentro de 7 dias. Isso é bem pouco, né? Então, dentro da interpretação do IPAC, que eu vou deixar mais detalhado lá para vocês, ele é sedentário, né? Então, assim, é difícil poder trabalhar com esse paciente. Por isso que ele tem cansaço, por isso que ele tem fadiga. Depois disso, eu ainda posso aplicar o Baker, tá? Se eu achar que precisa, tá? E aí eu concluo essa avaliação desse paciente. Com relação a essa primeira parte, gente, tem alguma dúvida? Tranquilo para mim aqui. De boa. Tá tranquilo? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre isso? Se não quiser, eu vou dar continuidade, então. É bem simples, tá? É só um instrumento. Isso daqui é só um norte para vocês. Então, isso não é via de regra. A gente tem que ter conhecimento que eu posso criar protocolos. Então, assim, se eu trabalho dentro de uma instituição de saúde, eu posso fazer um protocolo e eu faço com que todos sigam esse mesmo protocolo. Então, se vocês são profissionais de educação física, dentro da prefeitura, por exemplo, e vocês trabalham em UBS, vocês podem falar, olha, eu quero que, a partir de hoje, todos os pacientes façam esses 3, 4 questionários. Todos os que tiverem um score, uma interpretação, uma avaliação tranquila desses questionários, aí sim esse paciente vai poder praticar atividade física no âmbito de unidade básica de saúde. Fora isso, ele vai ter que ter uma prescrição do médico. Às vezes, é até interessante que esse paciente ele faça exames complementares. Então, exames de esforço, né? Então, eu vou avaliar o paciente através de esforço. É muito comum a gente ver isso em profissional em atleta de alta performance, né? Mas, às vezes, é preciso que eu faça um exame físico no meu paciente de esforço, lógico que não vai ser igual a um atleta de futebol, por exemplo, de alta performance, mas eu vou ter que, na hora que ele está andando na esteira, avaliar como que é esse coração. Então, eu preciso disso para poder liberar esse paciente, porque às vezes uma simples caminhada vai ser o suficiente para ele ter complicações. Eu acho que todo... Oi, pode falar. Só uma dúvida. Através desse protocolo, tem uma porcentagem que esse paciente pode estar sendo liberado ou não? Tem uma porcentagem ideal para poder liberar esse paciente a fazer a atividade? Então, depende do tipo de protocolo que você está montando, tá? Vamos usar o exemplo do livro, o exemplo do instrumento que a gente tem hoje, que eu passei. Nesse instrumento, se o paciente ele tiver o parquet com uma resposta negativa, eu não libero esse paciente para atividade física. Quem vai liberar é o médico, tá? Só que vocês não podem a gente tem que ficar esperto, porque às vezes o paciente quer tanto fazer aquilo que ele vai mentir para a gente na avaliação. Então eu estou aplicando o parquet lá, eu perguntei, seu João, o senhor tem algum problema do coração? Não.
Seu João, o senhor sente dor quando o senhor faz atividade física? Não. O paciente começa a correr, ele não consegue caminhar nem um quarteirão, ele não consegue andar nem 100 metros, ele já está parando. Então, assim, será que ele foi sincero na resposta que ele me deu? Então, o que a gente tem que se respaldar? Eu tenho que ter um instrumento, é interessante que eu falo, seu João, aqui no parquet está liberando o senhor para fazer atividade física, mas eu não vou liberar enquanto não aplicar outros instrumentos. Tanto IPAC, BAKE, quanto recordatório, eles não dão um limite assim, olha, o paciente não pode fazer atividade física. Ele não libera ou libera, ele só te dá uma interpretação da situação atual desse paciente. Então, por exemplo, o IPAC fala assim para mim, o paciente José Luiz está sedentário. Quem vai liberar esse paciente para fazer atividade física vai ser você, vai ser o profissional de educação física. Por isso que tem muitas academias que, dependendo da idade do paciente, dependendo do que eles avaliam na entrevista, na investigação, eles só liberam a atividade física com um atestado médico. Então, você tem que tomar só cuidado. Como você vai estar dentro da UBS, então você vai ter esse contato muito próximo, o que você vai poder fazer é o seguinte, o parquet desse paciente aqui está liberando ele para fazer atividade física, mas eu não estou muito seguro, então eu quero que esse paciente passe pelo clínico para ele poder liberar. Você pode fazer isso. Quem que vai criar? E aí é um protocolo seu, tá bom? É você que montou esse protocolo. Então, assim, no seu protocolo você vai falar, eu aplico o parquet, eu aplico o IPAC. Dependendo do instrumento, mesmo que o parquet libere, eu quero que o paciente faça avaliação médica, para te dar mais segurança, porque se ele morrer lá na frente, você não vai ter problema, tá? Então, o único instrumento desse que eu passei, que fala que precisa caminhar para o médico, é o parquet. Os outros não falam, mas você, como respaldo, pode definir isso, tá? Então, eu quero que ele vá por causa disso. Eu quero que todos acima de 65 anos passem pelo médico, independente do que o parquet falar. Então, uma segurança para você, tá bom? É você que monta esse protocolo. Tudo bem? Beleza. Tá? Então, tá bom. Eu vou dar continuidade, e agora, nessa segunda parte da aula, seria a aula da semana que vem, que a gente não vai ter, porque vai ser feriado, né? Então, eu vou separar na hora de colocar isso no Aba, os slides. Eu estou fazendo tudo junto para fazer uma apresentação só. Mas na hora de postar, eu vou postar separado, tá? Então, a aula de hoje, eu vou postar o slide só até agora, e aí, a partir desse slide aqui, eu posto na aula da semana que vem. Orientem os colegas, por favor, avisa isso no grupo, tá? Além disso, eu vou deixar um questionário sobre essas duas aulas para vocês responderem para mim até domingo que vem. Porque eu preciso de ter algo para avaliar vocês. Então, tudo que eu estou conversando hoje, conversei na semana passada, hoje, né? Como eu não vou dar aula na semana que vem, atividade para ser feita durante a semana vai ser responder esse questionário, tá bom? Então, eu vou deixar algumas coisinhas lá para vocês poderem fazer e vocês podem tirar dessa videoaula que eu estou gravando ou do próprio livro, que vai sair tudo de lá. Então, vamos voltar para essa segunda aula. Como você é profissional, né, de educação física dentro da UBS, você trabalha com grupos variados de pacientes. Então, o livro traz um exemplo para a gente, de um grupo de 10 pessoas, entre homens e mulheres, interessados em participar do grupo de atividade física que você lidera. Então, dentre as queixas desse grupo, então os pacientes que estão dentro dessas 10 pessoas aí, eles falam que eles são sedentários, têm sobrepeso, desânimo, dificuldade para seguir com a rotina diária, de afazeres. Então, são pessoas que você já, só de saber pelo perfil do grupo, vai dar um pouco de trabalho para poder inserir numa rotina de atividade física. Então, diante das informações, você pretende organizar um grupo de caminhada. Complementando o questionários aplicados, então você já aplicou aqueles questionários que eu mostrei nos últimos slides, tá? E aí você quer complementar. Bom, então, assim, eu, além de tudo, quero fazer esse questionário. Eu quero aplicar uma outra avaliação. Além de aplicar essa outra avaliação, eu quero uma avaliação médica, dependendo do perfil do meu paciente. Então, às vezes, nesse grupo vai ter pessoas com 40, 30 anos, vai ter adolescente obeso, o grupo é heterogêneo, ou às vezes o grupo é só idoso, então você vai ter que avaliar qual que é o perfil desse grupo, para poder criar novos critérios de avaliação. A gente vai trazer um outro critério aqui, tá? Então, além disso, você aplicar os 4 questionários, você vai ter mais 3 critérios de avaliação aqui.
Então, a gente vai ter que entender um pouquinho de... Eu vou passar só, bem resumidamente, um pouquinho de avaliação antropométrica, mas isso vocês vão fazer em outras matérias, em outros cursos, né, da faculdade. Então, a minha matéria aqui não é para explicar como que você faz as medidas, as avaliações, mas é só explicar que vocês podem usar esse recurso para poder fazer a avaliação física no paciente dentro da UBS. Então, a gente pode utilizar a pedometria ou acelerometria, né, pedômetros, aquele instrumento assim, que a gente vai usar para avaliar, né, a distância percorrida do paciente. Então, o total que ele andou e o total calórico, né, quilocalorias que ele gastou andando. Então, a gente tem isso em relógio, tem celular, tem aparelhos que você vai poder fixar no tórax, enfim, no tórax do paciente. Tem vários instrumentos que você pode avaliar isso. Então, quantos metros esse paciente anda? Eu vou pôr esse paciente, se eu tiver uma esteira, tá, dentro da minha UBS, já adianto que não vai ter, mas tudo bem. Eu tenho uma esteira lá. Eu vou colocar esse paciente para andar aqui 10 minutos, 15 minutos, para poder avaliar esse paciente. Quanto tempo ele vai andar? Ele vai andar no ritmo dele. Ele andou tantos quilômetros, ele andou tantos metros. Então, a gente consegue fazer uma avaliação. Eu não tenho isso. Então, eu vou colocar esse paciente com um pedômetro mesmo, no braço dele, né? E vou fazer ele paciente dar uma voltinha no quarteirão aqui, andando 10 minutos em volta da rua que eu estou avaliando esse paciente. Quantos metros ele andou? Quantos quilômetros ele andou? Quantas quilocalorias ele gastou? Então, isso serve só para fazer uma referência, tá? Acelerômetros são sensores de movimento sensíveis à variação, então, dessa aceleração do corpo, e ele converte, né, essa aceleração, né, em valor numérico. Então, isso vai dar os counts para a gente. Então, de acordo com esses counts, eu consigo avaliar qual que é a variação de aceleração desse paciente. Isso é muito comum a gente ver tem alguns relógios que tem isso, tem softwares que a gente vê em celular que faz isso também. Então, relógio, por exemplo, que o paciente está parado, ele está mandando o paciente se movimentar, porque ele não está tendo sensibilidade de movimento, não está tendo aceleração nenhuma. Então, o instrumento ali percebe que o paciente está parado. Então, tanto o instrumento anterior quanto esse serve para poder avaliar a atividade física desse paciente sedentário. Ele fez alguma coisa? Como que é o esforço dele dentro do tempo que eu avaliei? Além disso, a gente vai fazer a avaliação das características antropométricas desse paciente. Eu não vou detalhar isso, tá? Tem muito mais coisa que vocês podem fazer. Mensuração de circunferência abdominal, enfim, avaliação medida da capacidade, da musculatura mesmo desse paciente. Enfim, a gente não está fazendo impedância, a gente não está falando nada disso. O que eu vou precisar que vocês saibam para poder fazer o cálculo que a gente vai passar nessa aula que eu preciso de avaliação antropométrica, saber peso e altura desse paciente para eu poder fazer o IMC. Já comentei com vocês em sala também que o IMC, né, que é o índice de massa corpórea, ele é um índice que é meio mentiroso. Ele te sinaliza um problema, mas você tem que avaliar esse paciente. Então, se você não souber interpretar e você avaliar só o score, só a resposta desse IMC, você vai ter uma resposta errada. Então, se eu avaliar o IMC do meu paciente e ele for fisiculturista, por exemplo, o IMC dele está lá que ele é obeso, eu não conheço esse meu paciente, eu só recebi. Então, vamos supor que alguém me trouxe lá uma lista de peso e altura de vários alunos de uma academia, 50 alunos, e eu começo a fazer o IMC de todos. Lógico que tudo tem score, tem software, tem instrumento para fazer isso, tem fórmula. Mas vamos supor que eu estou avaliando lá, e eu vejo que tem 10 pacientes que têm o IMC sobrepeso. Eu só vejo o valor no papel, eu não conheço o meu paciente. Então, quando eu avalio o meu paciente, eu sei se o IMC está verdadeiro, porque eu faço uma inspeção nesse paciente. Então, se eu estou acima do peso, e o meu IMC deu 25, 26, deu sobrepeso grau 1, ou obesidade, por exemplo, passou de 29, 30, como que eu sei que eu estou verdadeiramente obeso? É porque o profissional vai ter que avaliar isso na inspeção. Então, se o cara for halterofilista e o IMC dele der 28, ele está super bem, porque o que está passando a mais ali de peso é massa magra, não é gordura, não é tecido adiposo. Então, eu preciso saber interpretar isso, tá? O excesso de gordura corporal
principalmente na região do abdômen, está muito associada à hipertensão, à síndrome metabólica e diabetes do tipo 2. Então, isso é muito comum em pacientes idosos. Quanto mais a gente vai envelhecendo, é natural de que a gente vai perdendo massa magra, vai perdendo tecido ósseo e vai ganhando tecido adiposo na região abdominal. Então, isso é normal do envelhecimento. Então, quem envelhece tem tendência a ter aumento de taxa de gordura, tá? Esse slide, ele mostra só a interpretação do IMC. Então, quando eu pego lá peso dividido por altura ao quadrado, eu tenho um score. Então, o meu score de IMC por quilômetro quadrado do meu paciente, se ele der abaixo de 18,5, significa que esse paciente está abaixo do peso. Se ele der entre 18,5 e 24,9, significa que o meu paciente está normal dentro do índice que eu estou avaliando. Conforme vai aumentando, o meu paciente vai apresentando um sobrepeso. Então, de 25 até 29,9, eu vou avaliar que o meu paciente está sobrepeso. Acima de 30, eu começo a avaliar que o meu paciente está tendo alteração de obesidade, tá? Então, eu vou começar a classificar essa obesidade. Para fazer a mensuração, então, dessa capacidade de atividade física, dessa aptidão do meu paciente, além dos outros instrumentos que eu fiz, eu vou passar mais 3 informações para vocês. A aptidão, eu vou fazer uma investigação de aptidão cardiorrespiratória, vou fazer a avaliação da flexibilidade de quadril e a avaliação da força máxima dos membros superiores. Isso daqui são só exemplos do que eu posso fazer dentro da UBS, tá? A aptidão cardiorrespiratória, ela é a avaliação, então, da capacidade cardiorrespiratória desse paciente. Então, eu tenho que saber avaliar qual que é a capacidade de consumo máximo de oxigênio desse paciente por mililitro por quilo minuto do paciente. Então, quantos mililitros de oxigênio esse paciente utiliza por quilo por minuto. Então, tem uma equação que foi desenvolvida por Jackson, e aí vocês da área da educação física, né, tem várias outras equações e fórmulas para avaliar consumo de oxigênio. Mas eu vou passar essa porque o nosso livro traz isso. Então, mas tem outras informações, outras fórmulas que avaliam também a mesma coisa. Então, não confundam, porque isso daqui pode, por exemplo, cair na prova e vocês ficarem confusos e não saberem nem como fazer, porque sabe de outra fórmula de volume de oxigênio. Então, vamos gravar essa para essa matéria. E aí, depois, vocês vão escolher para triagem e para avaliação do paciente, qual que vocês acham mais fácil, tá? Aqui eu tenho o seguinte na minha forma, o volume O2, o VO2 máximo, né, o volume de oxigênio máximo desse paciente, ele vai ser dado de acordo com essa forma. Tudo o que está aqui eu copio, eu só vou substituir os valores que estão dentro das chaves, aqui dentro dos parênteses. Então aqui, ó, 56,363 menos 0,381. Então, qual que é a idade do meu paciente? Eu vou pôr a idade aqui. O paciente tem 70 anos, então eu ponho 70 aqui dentro. Por enquanto eu não faço mais nada. Depois eu continuo. O sexo do paciente. Qual que é o sexo? Se esse paciente for mulher, eu ponho 0 aqui dentro. Então eu multiplico 10,978 vezes 0. O que vai dar isso de resposta? 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Se o paciente for homem, eu ponho 1 aqui. Então, isso aqui ou vai dar 0 ou vai dar 10,987. Depois disso, eu vou fazer o IMC do meu paciente, que é o peso dividido por altura ao quadrado. Então, eu tenho 1,80 m e tenho 90 kg. Então, eu vou pegar 1,90 m vezes 1,90 m, vai me dar um valor. Esse valor eu vou pegar 90 kg e dividir por esse número que der. Então, isso vai ser o meu IMC. Aí tem a formulazinha aqui embaixo para vocês, ó. Então, IMC, índice de massa corporal, estatura, peso dividido por estatura ao quadrado. Então, quanto que deu o IMC desse paciente? O IMC deu 0,22, 23, 0,29, não sei, estou chutando. Eu ponho esse valor aqui dentro. E depois eu vou ter um outro valor, que é o nível de atividade física, que vai ser dado através de uma avaliação de um questionamento que eu vou fazer desse paciente. Esse nível de atividade física, esse NAF, vai variar de 0 até 7 pontos. E é esse resultado que eu vou pôr aqui dentro. Vou vir para essa tabela. Essa aqui que é a tabela do NAF. Então, suponhamos que eu estou conversando com o meu paciente e eu pergunto para ele, o seu José Luiz,
O senhor consegue caminhar? O senhor anda sempre de elevador? Vai sempre que é o número 0 aqui, ó, na primeira linha. Depois, não participa de forma regular de programado de recreação, esporte ou atividade física. Então, se ele vai ter, conforme for aumentando aqui o score dele, de 0 é o que menos faz atividade física, é o que não faz nada. Quando chega lá no 7, é o paciente que faz mais atividade física. Então, eu posso ter um idoso que faz atividade física, que corre. Eu posso ter um idoso que, eu não corro, eu não faço 16 quilômetros por semana, eu faço 10 quilômetros por semana. Não tem problema. Qual que é o score que ele entra? Ele entra no 6, ó. Corre de 8 a 10 quilômetros por semana. Ou ele pode virar para vocês e falar assim, eu não faço nada, eu caminho só porque é por prazer, rotineiramente, então eu não tenho nem essa rotina. Qual que é o score dele no NAF? É o score 1. Então eu tenho que interpretar. O que é mais importante aqui para a gente? Entender que quanto menor é a atividade física, menor é o score. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, essa equação ela é utilizada quando a gente vai avaliar grandes grupos de idosos, de pacientes, tá? Então, que tem baixa capacidade. Então, se você já interpreta que esse paciente ele não faz atividade física, tem reclama de muita falta de ar, de muita fraqueza, que não consegue fazer nenhuma atividade, então esse daqui é um instrumento muito fácil de vocês aplicarem para vocês terem um score. Depois que vocês aplicam ele, vocês vão ter uma interpretação. Então, voltando aqui, ó. Eu fiz a fórmula de volume de oxigênio máximo, coloquei os valores. Depois que eu coloquei os valores dentro da caixinha, eu vou multiplicar. Então, ó, eu vou pegar, vamos supor que a idade do paciente seja 70. Eu vou pegar 0,381 vezes 70. O valor que der aqui, eu substituo neste lugar. Aqui deu 0, 10 vezes 0, dá 0, eu coloco aqui dentro. O IMC deu 0,22, 0,23. Então, 0,754 vezes 0,23. O NAF dele deu 2. É 1,921 vezes 2. E depois eu somo todos esses valores. Vai me dar um dado. Esse dado tem que ser interpretado aqui, nesta tabela. Então, essa tabela fala o seguinte. Se for mulher, tem um score. Se for homem, tem outro score. Então, o que eu tenho que entender? Que o meu valor de resultado final vai classificar esse paciente num score de muito fraco, de fraco, regular, boa ou excelente. Qual que é a capacidade, né, a aptidão cardiorrespiratória desse paciente? Então, eu vou lá. Suponhamos que o meu paciente tem 54 anos. Está aqui, ó, 54 anos. Eu fiz tudo aquilo, aquela equação. Deu que o volume de oxigênio máximo dele é de 25, então está aqui dentro. Que score que é isso? É o score de regular. Significa que a aptidão, né, cardiorrespiratória do meu paciente é regular. Então, eu tenho que interpretar isso de acordo com idade. Então, se eu interpretar sem avaliar essa idade, eu estou fazendo a interpretação errada, tá bom? Então, quanto mais velho o paciente é diferente que eu avalio. Então, o jovem, ele tem que ter uma aptidão cardiorrespiratória muito maior em relação ao idoso. No mesmo modo dos homens, porque a própria equação, ela já pontua um ponto aqui para os homens no sexo, e para as mulheres não. Então, o score de avaliação tem que ser diferente para homem quanto para mulher. Então, vamos pegar um paciente de 60 anos aqui, ó, para ele estar considerado fraco, tem que estar menor que 16. Já a mulher de 60 anos tem que estar menor que 13. Então, tem que ser avaliado também sexo e idade do paciente. Outros dois instrumentos que a gente vai usar vai ser a flexibilidade de quadril, né? E a força máxima dos membros superiores do paciente. Flexibilidade de quadril é fazer a avaliação do paciente dessa flexibilidade no banco de Wells. Então, eu acho que todos vocês já devem ter feito isso, ou vão fazer na faculdade, tem nos laboratórios de vocês. Então, o paciente sentar, né, ficar sentado no chão, colocar o pé encostado no banco e fazer a extensão dos membros, do membro superior o máximo que ele puder. Então, quanto mais longe chegar a mão desse paciente, melhor é a flexibilidade do quadril desse paciente, tá? Então, é um instrumento que eu posso fazer também. E um outro instrumento
é a força máxima dos membros superiores. E aí, para fazer isso, a gente usa, né, alguns instrumentos que vocês vão ter dentro das academias, talvez não tenham dentro das UBSs, mas a gente traz porque está dentro do livro, então a gente sinaliza, né, como importante, que são os dinanômetros de mão. Então é aquele instrumento, eu não coloquei foto aqui porque eu acho que vocês todos devem conhecer, ou se não conhecem, vão conhecer no laboratório da faculdade, que é aquele instrumento que o paciente avalia a força dos membros superiores, ele segura na mão e vai apertando para poder avaliar essa força. Então, essa segunda aula, ela traz mais 3 instrumentos de avaliação da capacidade física do paciente dentro das UBS. A força, então, de máxima, né, nos membros superiores, a flexibilidade e também o volume de oxigênio máximo desse paciente. Pessoal, por enquanto está tudo bem? Sim. Então tá bom. Eu comentei com vocês lá atrás que tem vários órgãos, né, várias instituições que determinam, né, o que seria o padrão de atividade física, o que seria o padrão de qualidade física qualidade de vida voltado para a atividade física. Então, American College of Sports Medicine, por exemplo, fala que 30 minutos de atividade física moderada 5 vezes por semana. A Organização Mundial da Saúde já fala que 150 minutos de atividade física, 75 minutos de atividade física vigorosa em sessões de pelo menos 10 minutos. Então, eu tenho que fazer 150 minutos. Desses 150 minutos, 75% deveria ser atividade física rigorosa. Então, cada órgão, ele vai falar o que deveria ser feito, tá? O Institute of Medicine também fala um valor, a União Europeia fala outro, e o IPAC, né, que é uma comissão, né, um Comitê Internacional de Atividade Física, que é um instrumento que vocês aplicaram no paciente lá na outra aula, né, nos primeiros slides, ele também tem um norte, e ele fala que 30 minutos de atividade física, 5 ou mais vezes por semana, né, mais dias por semana. E aí ele classifica como que tem que ser essa atividade física. Então, lembra que eu falei para você, mas professor, como que eu vou interpretar o meu IPAC? Como que eu vou interpretar cada instrumento tem a sua interpretação, mas no consenso geral, você interpreta de acordo com esses órgãos aqui. Você vai eleger o que você acha o mais interessante, o que te dê mais respaldo, o que te tenha mais trabalhos científicos, o que tenha mais artigos publicados e atuais. Então, olha, a União Europeia tem vários artigos do ano passado que falam que tantos minutos é o ideal para uma qualidade de vida da população lá do bairro, lá da UBS. Então, eu vou usar a OMS como referência. Agora, para poder finalizar, isso é o último slide mesmo, tá? É o penúltimo, tem só esses 2. Eu vou dar um exemplo de como que a gente vai aplicar essa avaliação, aptidão, né, cardiorrespiratória desse paciente, a avaliação do volume máximo de oxigênio. Então, a gente tem no livro um exemplo da dona Lúcia, que é uma senhora na verdade, ela não é uma senhora, tá, gente? É uma adulta de 54 anos. Ela tem 75 quilos e tem uma estatura de 1,63 m. Então, assim, eu já tenho 3 dados aqui, tem 4 dados importantes. O sexo da paciente, a idade da paciente, porque a idade vai ser importante para eu fazer o cálculo, né, e para eu poder avaliar também lá o score, qual que é o resultado dela. Então, eu tenho sexo, eu tenho idade, eu tenho peso e eu tenho altura. Com peso e altura, eu vou fazer o IMC dessa paciente, tá? Então, o IMC da paciente vai ser 75 dividido por 1,63 vezes 1,63. O IMC dela vai dar 28,23, tá? Esse é o IMC da paciente. Então, eu tenho sexo, idade e IMC. E aí, para eu poder fazer essa equação aqui, né, de avaliação de aptidão cardiorrespiratória, eu preciso saber o NAF, que é o nível de atividade física dessa paciente. Para eu saber o NAF, eu preciso ter a colinha dessa tabela aqui. Então, vocês precisam ter essa informação. Então, vamos supor que eu estou falando aqui que a paciente, no caso da nossa paciente, está falando que ela evita caminhar ou fazer atividade física. Por exemplo, ela usa elevadores e dirige veículos sempre que possível em vez de caminhar. Então, ela é igual eu. Vai ali no mercadinho comprar pão, vai de carro.
Ah, vai em tal lugar, tem escada? Em vez de ir de escada, ela vai de elevador. Vai dar aula na faculdade, em vez de andar de escada, anda de elevador. Então, que score que essa paciente tem? Essa paciente tem um score 0. Então, essa tabela que me falou isso. Eu não inventei essa informação, eu tirei de algum lugar. Então, eu já sei que o NAF dessa paciente é 0. Desculpa. Aqui Ah, é isso que está errado. Eu lembrei que tinha um erro. Vamos lembrar do raciocínio, tá? Mas uma informação errada. Eu vou trocar depois isso no slide para mandar para vocês. Vamos desconsiderar que essa paciente evita caminhar. Vamos considerar que ela faz essa atividade aqui, ó. Ela caminha por prazer, tá? Ela caminha por prazer, rotineiramente usa escadas e ocasionalmente ela se exercita o suficiente para respirar mais rapidamente ou transpirar. Então, o nosso score da nossa paciente está dentro de 1. É porque o livro está errado, eu preciso até pedir para arrumarem isso. Está falando que ela é score 0. Então, aqui, ó, se eu avaliar aqui, evita caminhar, fazer atividade, o score disso lá na tabela é 0. Só que eles atribuíram 1. Então, vamos substituir esse score. Vamos substituir porque ela caminha por prazer. Então, eu tenho a idade, 54 anos, o sexo feminino, o IMC de 28,23 e o NAF dela deu 1, porque ela caminha por prazer, ela faz atividade física. Substituindo isso aqui na tabela, eu vou ter o seguinte: volume de O2 máximo é igual a 56,363 menos 0,38,381 vezes a idade. Da onde que eu tiro isso? Então, vamos ver aqui embaixo, acompanha o mouse comigo. Então, quando eu faço 0,381 vezes 54, vai dar esse valor aqui, ó, 20,574. Eu copio 56,363 menos essa multiplicação aqui, ó, eu multiplico esses dois. Deu esse valor aqui, eu só copio, tá? Vamos para a segunda avaliação. Então, a soma aqui da idade eu já fiz. A avaliação do sexo, tem que lembrar que quando é mulher o valor é 0, quando é homem o valor é 1. Então, no meu caso, a Ana Lúcia é sexo feminino, então aqui é 0. 10,987 vezes 0 dá 0. Então, tá aqui, ó, 10,987 vezes 0 é 0. Tá aqui, eu só copio esse valor. Vamos avaliar o IMC dela. Então, o IMC multipliquei lá, deu 28,23. Então, 0,754 vezes 28,23. Vou fazer isso tudo na calculadora, tá, gente? Não vou precisar ficar fazendo conta no papel, senão a gente vai errar. Então, 0,754 vezes 28,23 dá 21,29. Esse é o meu valor que deu aqui nessa continha. E, por último, o valor do NAF, que no caso da nossa paciente, a gente vai trocar aqui para poder dar 1, né? Então, o NAF dela dá 1. 1,921 vezes 1 dá 1,921. Então, eu só copio esse valor aqui. Vamos para a terceira linha aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Nessa terceira linha, eu já tenho a somatória da idade, o valor da idade, com a fórmulazinha. Então, eu subtraio aqui 56,363 menos o valor que deu na idade lá, 20,574. Que valor que deu isso? Deu, aqui não está o somado valor. Mas depois, deixa eu ver aqui quantos que deu, que eu já passo para vocês. (56,363 menos 20,574). Deu 35,789. Vou marcar esse valor aqui e substituir aqui, ó. Mais 0, menos 21,29, mais 1,921. Vai dar um valor final. Esse valor final da nossa paciente deu 16,42 mililitros por quilo a paciente por minuto de oxigênio gasto. Então, quando eu falar assim, qual que é a aptidão cardiorrespiratória dessa paciente? A aptidão da dona Ana Lúcia é de 16,42 mililitros de oxigênio por quilo minuto. Então, ela gasta isso de oxigênio por minuto. Esse valor sozinho, assim, ele não me significa nada. Eu preciso ter uma interpretação. E aí eu uso aquele gráfico, aquela tabela de interpretação. Então, qual que é a idade da dona Ana Lúcia? 54 anos. Então, ela está aqui, ó. Sexo feminino é a primeira parte, idade 54. Quanto que deu a avaliação dela?
deu 16,42. 16,42 está aqui, ó, no score de fraca. Então, a aptidão cardiorrespiratória da dona, esqueci o nome da paciente, Ana Lúcia, é de 16. Então, ela está fraca. Quando eu falo assim, qual que é a capacidade do pulmão dela, né, e o cardiocirculatório dela, né, o coração para a absorção de oxigênio é muito baixa. Então, é fraca. Então, aqui no score ela deu fraca. A idade do paciente vai mudar o CEAF. Conforme for mudando aqui, os valores finais aqui vão dar outro. E eu vou precisar interpretar essa tabela. Tudo bem, pessoal? Beleza. Alguma dúvida? Na prova você vai pedir para fazer a conta por completo ou você vai querer só o resultado? Eu vou pedir a conta dos exercícios aí que eu estou dando no AVA. Mas na prova eu não vou pedir conta, não. A gente pode combinar dessa forma, pode ser? Nos exercícios que vocês vão fazer em casa, eu peço, mas na prova eu não peço conta, não. Tudo bem? Certinho? Beleza. Pessoal, o restante aí tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alissa, Bruno, Eduarda, Lucas, Marcos, Viviane, alguma dúvida, gente? Aproveita para perguntar. Só é difícil esse cálculo do VO2 máximo, mas fazendo exercício eu acho que eu vou pegar. Você... Eu vou fazer assim uns 4, 5 exames, estudinhos de caso, sabe? E aí vocês vão respondendo através do... Vocês vão ter o slide, vocês vão ter o livro também. Então, vai ficar fácil. O que é também, né? Vamos ser bem sinceros. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter instrumentos para poder ajudar vocês. Vocês não vão tirar tudo da cabeça. Então, vocês vão ter uma tabela, vocês vão ter um protocolo, vocês vão ter um livro, vocês vão ter um software. Então, assim, é sacanagem eu cobrar isso na prova. Mas o conceito como um todo, o que é aptidão cardiorrespiratória, eu posso cobrar. Mas o que é um NAF, eu posso cobrar. Agora, fazer o cálculo na prova é muito sacanagem. Mas é bom vocês saberem fazer. Eu não sei quais são as equações de avaliação cardiorrespiratória que os outros professores deram. Então, assim, vocês vão ter, eu não sei se vão ter ainda fisiologia do exercício. Então, o professor de lá vai dar uma fórmula. Então, vocês usam a fórmula dele. Padroniza uma fórmula para vocês usarem, né? Porque não tem só uma. Mas na prova não vai precisar, não. Tá bom? Beleza, professor. Vocês vão ter outra aula agora, né? Não, hoje não. Não tem? Então tá bom. Eu vou finalizar a aula. E eu vou finalizar a aula. Vou postar o slide no AVA, tá? No período da tarde, eu vou fazer os questionários para postar. Então eu vou fazer um acordo com vocês. Até amanhã de noite, o questionário vai estar no AVA. E eu vou deixar ele aberto até sábado que vem. Sábado que vem ele vai fechar. Então, quem não responder até sábado que vem, não adianta nem vir chorar depois, porque eu estou dando mais de uma semana aí para poder responder. Tá? Acho que é isso. E vou pôr alguns vídeos de apoio. Então, assim, se vocês tiverem interesse, dê uma olhada no material de apoio. Eu expliquei, mas eu não detalhei os instrumentos de avaliação. O que eu mais detalhei foi a aptidão cardiorrespiratória. Mas eu não entrei nos detalhes das perguntas que tem dentro do IPAC, das perguntas que tem dentro do BEC. Eu não falei detalhadamente. Então, eu vou deixar um artigo para cada coisa e vou tentar achar vídeo, mas é meio complicado achar um vídeo explicativo disso. Mas eu deixo pelo menos os slides, tá bom? Então, eu vou distribuir esses conteúdos nessas duas aulas, na aula dessa semana e na próxima semana. E o questionário eu vou deixar na sessão 3 da unidade 2, tá bom? Ok? Beleza. Uma outra coisinha só para finalizar, eu não vou mais receber. Então, quem não me entregou aquela resenha, né, aquele relatório do filme daquele vídeo oi? Do documentário que você fala? Isso, obrigado. O documentário do SUS.
Quem não me entregou, eu não vou pegar mais. Então, assim, eu tô vendo que tem aluno mandando no meu e-mail ainda. Só que o que eu vou fazer? Hoje fechou já. Quem mandou até ontem, eu vou considerar. Quem não mandou, eu não vou considerar mais. Então, dá um toque pro pessoal, por favor. Porque eu acho que é difícil pra gente. Ó, eu demorei quase meia hora para conseguir começar a aula, né? Porque tem problema técnico. Um computador travou, depois que destravou o computador, 2 fones não funcionaram, tive que trocar de computador. Então, é difícil para mim e eu acredito que seja difícil para o aluno também. Mas eu preciso que o aluno veja essa videoaula. Então, mais à tarde eu vou baixar a videoaula, eu vou pôr o link lá no Ava. Então, quem tem dúvida de alguma explicação, pega, volta, assiste. Então, usa isso como se fosse nossa aula mesmo, como se eu estivesse aí explicando. Porque a proposta é essa. Então, eu sei que na sala tem uns 40, 50 alunos, não tem 8 alunos aqui comigo. Então, e os outros? Será que eles estão assistindo a aula? Será que eles estão estudando a parte? Eu não sei. Então, passa para eles que as coisas estão continuando, as coisas estão andando, e às vezes o povo está deixando e depois se prejudica. Porque eu chego, por exemplo, numa prova lá perguntando sobre aptidão, sobre tacando essa fórmula, por exemplo, ninguém vai saber nem do que eu estou falando. Ainda vai falar, nossa, mas não é aula de fisiologia do exercício. Mas não sabe nem do que eu estou falando. Tá bom? Pessoal, obrigado, viu? Valeu, professor. Bom final de semana, pessoal. Eu agradeço você também. Obrigado. Até mais.